Olá, meu nome é Vitor Emerigito Rosa, eu sou médico assistente da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também tenho doutorado pelo INCOR e sou professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a clipagem percutânea da válvula mitral, principalmente na valvopatia secundária, e então discutiremos esses dois grandes trabalhos, o COPT e o Mitra-FR, que são os grandes trabalhos relacionados ao tema e que tiveram resultados muito interessantes e singulares, e cabe então uma discussão mais aprofundada desses dois grandes trials. E para falar então da clipagem percutânea, a gente precisa entender o que é esse procedimento. Hoje existem alguns dispositivos para fazer esse procedimento. Temos o MitraClip e sua evolução, então a gente tem vários tipos de MitraClip hoje em dia. A gente tem uma evolução já mais de 4 dispositivos e temos também o Pascal. Mas de uma maneira geral, o dispositivo ele é feito de cromo cobalto revestido de poliéster e a ideia é que sejam 2 ganchos. Em outras palavras, na válvula mitral ela tem 2 cúspides e eu vou tentar prender essas 2 cúspides com esse dispositivo. E eu vou transformar um orifício grande, que é onde tem a insuficiência mitral, num grande orifício, em 2 orifícios menores. Muito parecido com a cirurgia de Alfieri, que a gente discutia muito antigamente, né? Então a cirurgia de Alfieri, ele coloca um pontinho aqui, fazendo essa redução do orifício, e fazia um anel, uma anuloplastia também. Então veja como fica. Eu vou prender uma cúspide aqui, onde tem esses ganchinhos, como se fossem garras, e a outra cúspide do outro lado. Então eu prendo desta maneira e a gente vê o dispositivo assim, tá? Prendendo as 2 cúspides, fazendo 2 orifícios. Esse é um procedimento venoso, né? Pouco agressivo. Então eu faço uma punção venosa, vou subir com o dispositivo até o átrio direito, lá eu faço uma punção transeptal, cai no átrio esquerdo e aí eu faço, realizo o procedimento. Outro ponto bem interessante da clipagem percutânea é que é um procedimento guiado pelo ecocardiograma, né? Então o ecocardiografista tem que ter experiência nesse procedimento e tem que estar junto com o hemodinamicista. Ele que vai ajudar a dizer a posição que o MitraClip vai ficar melhor. E um dos problemas que a gente pode ter é fazer uma redução muito grande da área valvar do paciente e gerar uma estenose. Então o ecocardiografista ele está lá junto para evitar esses problemas. Outra coisa interessante, eu vou lá, com a ajuda do ecocardiografista eu consigo prender as 2 cúspides, então prende uma, depois prende a outra, deixou presa, reduziu. Enquanto eu não soltar o dispositivo do equipamento, eu consigo liberar as cúspides. Em outras palavras, eu prendi, o ecocardiografista olhou e falou assim, não, ficou ruim, ficou com uma insuficiência muito grande ainda, ou ficou com uma estenose, tem que reposicionar. Eu posso soltar as garrinhas e reposicionar o dispositivo. Então esse é o procedimento da clipagem percutânea do MitraClip ou do Pascal. E a ideia do MitraClip é uma ideia muito interessante. Então essa aqui é a evolução da valvopatia, de acordo com a diretriz americana de 2014, que trouxe essa ideia, muito parecido com a da insuficiência cardíaca, né? Os estágios da evolução. Então o estágio A é aquele que o paciente tem fator de risco para uma valvopatia, então ele tem o prolapso, mas não tem insuficiência. Estágio B, que ele tem uma valvopatia moderada, então ele tem uma insuficiência moderada. Estágio C e estágio D são os estágios que ele tem uma valvopatia importante, uma insuficiência mitral importante. Ele pode estar no estágio C, em que ele é assintomático, e no estágio D, que ele é sintomático. Aqui é onde a gente tem intervenção. É nesse estágio que a gente vai intervir no paciente. Se ele for sintomático, ele tem indicação clara. Se ele for assintomático, C2, ele tem disfunção ventricular, ou seja, ele tem um complicador, eu vou intervir na valvopatia. Se ele for estágio C1, ele vai ter função ventricular normal, mas ele também pode ter complicadores, como no caso da hipertensão pulmonar, fibrilação atrial, que são complicadores da insuficiência mitral. E a ideia do MitraClip é você pegar um paciente que está aqui, no estágio C ou D, e jogar ele de novo para o estágio B. Transformar uma valvopatia que é importante novamente em uma valvopatia moderada. Então eu tiro meu paciente dessa evolução, eu trago ele para um estágio anterior para tentar reduzir a insuficiência mitral e reduzir o risco de eventos que esse paciente vai ter. Então o primeiro grande estudo que avaliou a clipagem percutânea foi o Everest 2. Ele foi publicado no New England em 2011. Tá? Então ele avaliou em pacientes com prolapso mitral,
Ele dividiu esses pacientes em cirurgia de plástico ou troca valvar e o reparo percutâneo. Então esse foi o Everest. Era uma população de maior risco cirúrgico, eram pacientes mais sintomáticos, na sua grande maioria classe 3 ou 4, e o que o Everest mostrou? Que a cirurgia nesse grupo de pacientes foi melhor que o tratamento percutâneo, certo? Então o primeiro grande trabalho com valvopatia mitral primária, prolapso, mostrou que a cirurgia é melhor que o MitraClip. Então, devido a esse grande trabalho, se questionou muito o papel do MitraClip para mudar a evolução da valvopatia. Ou seja, se a cirurgia é melhor, eu não mudo o prognóstico. Talvez aqui, na valvopatia primária, eu tenho que fazer o quê? Talvez usar o MitraClip só para diminuir esse sintoma. Então eu vou usar para quê? O que está na diretriz hoje? Vamos tratar esse paciente se ele for muito sintomático e for contraindicado a cirurgia. Porque se puder operar, eu vou operar porque a cirurgia é melhor que o MitraClip. E os resultados do Everest a longo prazo mostram isso. Você vê, aqui é livre de nova cirurgia ou de insuficiência mitral importante. Quem foi para a cirurgia, a grande maioria ficou. Sem insuficiência mitral importante, não precisou reoperar, mas quem fez MitraClip logo no começo, né, do acompanhamento, já precisou de uma nova intervenção. Então veja a diferença das curvas bem marcante, né, a cirurgia bem melhor que o MitraClip na valvopatia primária, no prolapso. Então, na valvopatia primária não deu muito certo. Vamos pensar então na insuficiência mitral secundária. Tá? O que é a insuficiência mitral secundária? É aquela insuficiência mitral que não tem acometimento primário das cúspides. Ela é secundária a outra doença. Ou seja, eu tive uma dilatação do átrio muito grande. E essa dilatação levou a uma dilatação do anel e insuficiência mitral. Então ela é secundária à dilatação atrial. Eu tenho uma dilatação ventricular muito grande, faz um tracionamento das cúspides para dentro do ventrículo, porque dilatou muito o ventrículo. Eu tenho insuficiência mitral secundária à dilatação. Eu tenho uma cardiopatia isquêmica, eu tenho uma isquemia de uma das paredes que traciona a cúspide e leva a uma insuficiência mitral. Então, o que é uma insuficiência mitral secundária? É aquela que eu não trato a válvula. É aquela que eu trato a causa da insuficiência mitral. E de uma maneira geral, isso é até interessante você pensar no MitraClip nesses casos, né? Quem que é o paciente que eu vou intervir na valvopatia secundária? Então ele tem que ter uma insuficiência mitral secundária importante, obviamente etiologia secundária, isquêmica ou dilatada ou atrial. Se ele tiver sintomas classificacional 3 ou 4, a despeito do tratamento clínico otimizado, ou seja, eu tratei de uma maneira clínica essa cardiopatia isquêmica ou cardiopatia dilatada, eu pus stent, revascularizei, eu pus um ressincronizador se for necessário, eu fiz todo o tratamento medicamentoso possível, mesmo assim ele é muito sintomático, aí eu vou discutir a intervenção cirúrgica ou transcatéter ou qualquer tipo de intervenção. E mesmo assim, na valvopatia mitral secundária, quando eu indico intervenção, a intervenção tem um nível de indicação 2B, se for isquêmico ou dilatado. É 2B em todas as diretrizes. Por quê? Na valvopatia secundária eu trato a causa da valvopatia. Na insuficiência mitral secundária eu trato a causa. Tá? Então operar a válvula tem pouco benefício de prognóstico, tem benefício de sintoma. Então é raro eu tratar cirurgicamente um paciente com valvopatia secundária, mitral com valvopatia secundária. Então talvez esse seja um campo interessante para o MitraClip, né? Talvez seja um campo interessante. Por quê? Porque eu vou fazer um procedimento pouco agressivo, que não é igual a uma cirurgia, que também vai ajudar a melhorar sintoma, como mostrou nos casos de valvopatia primária. E aí que veio uma coisa muito interessante. Os 2 primeiros trials sobre esse tema, na valvopatia mitral secundária, sobre o MitraClip, mostraram resultados antagônicos. Isso que traz uma grande discussão desses 2 trials, do MitraFR e do COAPT, tá? Mostraram resultados muito interessantes. Esses trials foram ambos publicados no New England com 1 mês de diferença. Então, primeiro, a gente vê aqui as curvas de sobrevida, né, do Kaplan-Meier. Então, morte e hospitalização por insuficiência cardíaca, morte por hospitalização. Quando a gente olha aqui o resultado do MitraFR, que é um estudo praticamente francês, as curvas são muito próximas, não teve diferença. Eu pôr o MitraClip nesse paciente otimizado do tratamento clínico é igual fazer só o tratamento clínico. Olha que interessante. Mas quando a gente olha o resultado do COAPT, olha que interessante. Morte e rehospitalização, né, por insuficiência cardíaca, eu tenho uma redução de eventos no grupo MitraClip. Então eu otimizei o tratamento clínico
Em ambos os grupos, num grupo para o Smithaclip, ele reduziu morte e hospitalização. E quando a gente avalia só morte no COPT, ele também tem uma redução expressiva da mortalidade. Olha que interessante, a gente não fez o Smithaclip pensando, né, em mortalidade para esses indivíduos, mas ele reduziu mortalidade. Então são dois trials com populações muito parecidas, tem ciência mitral secundária, com resultados totalmente antagônicos. A gente precisa tentar entender melhor o que está acontecendo nesses dois grandes estudos. Então vamos tentar destrinchar um pouquinho. Por que um não mostrou diferença nenhuma e o outro mostra diferença de mortalidade? Ou seja, é uma intervenção que seria obrigatória a ser feita. Então o primeiro ponto de comparação dos dois estudos é que, apesar de ambos terem o seu N calculado adequadamente, o COPT tinha mais ou menos o dobro de pacientes do que o MITRA-FR. O COPT 302 pacientes, o MITRA-FR 152. Uma coisa interessante que não está nesse slide é o tratamento clínico medicamentoso. Então o MITRA-FR, esse tratamento clínico medicamentoso, ficava a cargo do médico assistente que está acompanhando o paciente, enquanto no COPT tinham visitas, eles ficavam aferindo isso para o tratamento ser o mais otimizado possível. Isso é uma coisa interessante, mas por outro lado foge um pouquinho da vida real. O MITRA trouxe mais a ideia da vida real. A vida real é cada médico assistente vai otimizar o tratamento do seu paciente. O do COPT não, muito mais um trial, né? Muito mais, não, vamos otimizar bem, vamos ligar para os centros, vamos ver se está tudo certinho. Então o COPT eles levaram muito mais em consideração essa parte, ficaram muito mais em cima da medicação. Veja, o MITRA-CLIP foi realizado realmente em 97% dos pacientes do COPT e 94,7% dos pacientes do MITRA-FR. Muito parecidos os números, né? Tiveram mais do que um clipe implantado 95% dos pacientes do COPT e 90% dos pacientes do MITRA-FR. O que isso quer dizer? A insuficiência mitral é grande, ele tem uma grande insuficiência mitral. Vai lá, coloca um clipe e continua com a insuficiência mitral importante. Vai lá, coloca mais um clipe, não tem problema nenhum. Isso não traz mais risco. Aumenta o tempo do procedimento, mas isso é muito tranquilo em relação ao procedimento do paciente. Em relação às complicações do procedimento, foi um pouco menor do COPT, 8,5% em relação a 14,6%. A gente vê aqui, né, vários possíveis problemas relacionados ao implante do dispositivo. Mas uma coisa interessante é cirurgia cardíaca de urgência, 0,3% no COPT e 0% no MITRA-FR. Né? Não teve nenhuma necessidade de cirurgia de urgência nos pacientes do MITRA-FR. Em relação a resultados, então, o resultado de insuficiência mitral aguda, 5% do COPT e 9% do MITRA-FR. Em 12 meses, só 5% dos pacientes do COPT tiveram insuficiência mitral importante e 17% do MITRA-FR tiveram insuficiência mitral importante. Então a impressão que nos dá é que em relação ao procedimento ele foi mais bem feito no COPT do que no MITRA-FR. Os resultados do procedimento também ficaram melhores. Isso pode ser que impacte, né, no resultado final de desfecho. Como ficou melhor no COPT, eu tenho que intervir menos e meu resultado de mortalidade pode ser melhor por isso. São vários possíveis motivos, né, que um resultado pode ser diferente do outro. E outro ponto muito interessante é a dilatação ventricular e o grau de insuficiência mitral. Olha que interessante, no COPT, tá? 41% dos pacientes tinham o orifício regurgitativo maior que 40, enquanto só 16% do MITRA-FR. Entre 30 e 40, 46% do COPT e 32% do MITRA-FR. E menor que 30, 52% do MITRA-FR. Primeiro ponto, parece que a insuficiência mitral do COPT era mais importante do que do MITRA-FR. O grau de insuficiência mitral era muito maior no COPT do que no MITRA-FR. Outro ponto, fração de ejeção, 31% do COPT e 33% do MITRA-FR, muito parecido, mas em relação ao volume diastólico, o tamanho da câmara, o MITRA-FR é bem maior. Vocês podem ver aqui 135 ml por metro quadrado no MITRA-FR e 101 no COPT. Então veja que interessante, o COPT eu tenho ventrículo menor, com mais insuficiência, enquanto no MITRA-FR eu tenho ventrículo maior com menos insuficiência. A gente sabe que quanto maior o ventrículo, a tendência é que eu regurgite menos. Isso não deixa de ter gravidade anatômica da minha insuficiência mitral. Em outras palavras, eu tenho insuficiência mitral importante, mas o quanto regurgita vai diminuindo conforme o meu ventrículo for aumentando. Então, a impressão que nos dá é que os pacientes do MITRA-FR estão aqui. Eu fiz um grafiquinho aqui de quantidade de regurgitação, de área do orifício regurgitante, pelo tamanho do ventrículo.
Se ele estiver no verdinho, ele é um paciente moderado, certo? A gravidade da regurgitação é pequena pelo tamanho do ventrículo. Se eu estou no azul, onde está o MITRA-FR, existe uma proporção entre o tamanho do ventrículo e o grau de regurgitação, certo? Então, ele tem uma certa dilatação proporcional à regurgitação. Agora, o COPT está aqui, no que eles chamam de insuficiência mitral desproporcionada. Eu tenho um ventrículo bem menor do que do MITRA-FR com mais insuficiência. Então isso trouxe uma discussão muito interessante, que é, talvez no COPT, a insuficiência mitral tenha um papel mais primário. Ela é o ator dessa peça. Enquanto que na insuficiência mitral do MITRA-FR, talvez a insuficiência mitral seja mais um espectador. Aqui, parece que a culpa dos sintomas é bem mais relacionada à insuficiência mitral e aqui mais relacionada à dilatação, e o paciente tem a sintomatologia relacionada à dilatação e não à insuficiência mitral. Então, como aqui no COPT, isso é uma impressão, são editoriais, são discussão de especialistas, né? Como a insuficiência mitral no COPT ela é mais significativa, talvez eu tenha um benefício de tratar este paciente. Se eu tratar essa insuficiência mitral, ele tem um benefício prognóstico. Agora, essa insuficiência mitral é secundária, talvez eu não precise mesmo, certo? Então, vejam, isso são hipóteses, teorias que se criaram em relação a dois grandes estudos do tema. Obviamente a gente precisa de mais estudos, novos estudos para entender melhor o papel da clipagem percutânea na valvopatia secundária, mas fica aí já uma esperança que talvez a gente tenha um tipo de tratamento, que é a clipagem percutânea, que vá trazer um benefício prognóstico, pelo menos para um subgrupo de pacientes. Tá joia? Muito obrigado.